Nosso tema de hoje é sobre perrengues com a cadeira de roda, né? Então, sair de casa, sair do nosso laboratório, que é a nossa casa, vai, por vezes, aparecer situações, vão, por vezes, aparecer situações em que a gente vai passar alguns perrengues com a cadeira de roda, com certeza. A cadeira de rodas é um equipamento, um instrumento, né, que nos auxilia nosso filho, mas que, por vezes, acontecem coisas que fogem ao nosso controle e que, às vezes, geram situações engraçadas, outras geram situações tensas, mas isso faz parte da vida de quem usa cadeira de roda, né, como seu instrumento de locomoção. E aí depois eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês já passaram por alguma situação embaraçosa com cadeira de roda, seja ela divertida, seja ela tensa, seja ela um susto, seja ela do que for, mas coloca aqui nos comentários que vai ser bem legal trocar essa experiência sobre perrengues em cadeira de roda, que hoje esse é o nosso tema, né? Então, sair de casa com cadeira de rodas é uma aventura. Eu digo que é uma aventura porque a gente sai do controle, do conforto da nossa casa e vai buscar situações diversas e enfrentar coisas que muitas vezes a gente não está preparado ou elas acontecem fora do que a gente tinha pensado, né? Então, a gente tem que estar preparado também para esse tipo de situação, e às vezes a gente nem está preparado, mas quando elas acontecem, a gente começa a lidar com elas, e aí numa próxima a gente já tem um raciocínio parecido, ou alguma situação que a gente consegue tirar melhor de letra, né? Então, vamos falar de situações para que vocês, enfim, se identifiquem, reflitam, se questionem, para que a gente consiga tirar o máximo possível de proveito das situações. Então, vamos falar aqui sobre tipos de perrengue com cadeira de roda, né? Então, a gente pode trazer perrengues do tipo infraestrutura da cadeira de roda. Então, problemas com a própria cadeira de roda. Que tipo de problemas são esses? São problemas que a cadeira, como um equipamento que você está confiando que tudo está certo, ou então a roda trava, ou um pneu esvazia, ou alguma coisa da engrenagem da cadeira trava, ou o tilt dela, que é aquele recurso de baixar, não está funcionando, porque a cadeira é um instrumento, né? Então, isso acontece e não é raro de acontecer. Tem várias situações que eu passei com a questão de infraestrutura de cadeira. Algumas vezes a roda da cadeirinha caiu. Eu tenho 3 tipos de cadeira. Uma que só fica em casa, uma que fica na escola da minha filha e uma que fica no carro. Essa que fica no carro é sempre ela que dá problema, porque ela é a que vai em todos os lugares, arma e desarma, ela é do tipo guarda-chuva. Então, essa cadeira, às vezes, cai a roda da frente. Então, com alguma frequência, a gente tem que procurar a roda da frente. E a roda da frente, ela tem um clipe, que se não encaixar o clipe, a gente não tem o travamento certo com a condição de segurança da rodinha. Isso sempre acontece. Já aconteceu situação, eu, vez por outra, levo a bomba de encher bicicleta para a escola, para poder encher o pneu da bicicleta, ou o pneu da roda da cadeira da escola. Já aconteceram situações, assim, do tipo que nós estávamos viajando e estávamos armar e desarmar a cadeira, muitas vezes, né, gera esse tipo de situação. Então, os parafusos foram soltando e a cadeira, por fim, estava toda frouxa e estava já tinha vários parafusos caídos e muito frouxa, e a gente ia fazer um passeio em breve, no outro dia de viagem, e aí o que fazer com a tal da cadeira, né? Não estávamos em casa, não ia adiantar pegar faca, porque a gente não tinha levado nada, obviamente, e a gente pensou o seguinte: se formos a parte de manutenção do hotel que a gente estava, alguém talvez possa nos ajudar. E isso realmente aconteceu, né? Nós consultamos o pessoal do hotel, que foi extremamente gentil, trouxe alguém da manutenção, mandou alguém da manutenção, essa pessoa fez o aperto em todos os parafusos da cadeira, porque a gente estava sem equipamentos, né, para fazer esse tipo de manutenção preventiva que precisa ser feita. Então, o pessoal da equipe do hotel foi jóia, maravilhoso. E aí fizeram essa manutenção, e aí nós conseguimos seguir adiante na viagem com o nosso passeio programado, mas seria um grande problema estar com a cadeira como ela estava, sem esse tipo de apoio que nós tivemos. E a dica, né, que a gente dá para quem usa cadeira é fazer sempre uma manutenção preventiva, é que nem bicicleta, é que nem carro, a gente tem que fazer manutenção preventiva, porque isso é uma coisa que acontece, né? O uso vai levando a deteriorar ou a estragar coisas, a espanar parafuso, a deixar ele
o que travava antes não trava. Então, ter um kit básico, por vezes, para emergência, uma bomba de ar, se o seu filho usa cadeira com bomba de ar, ou chave de fenda, ou fita isolante, coisas que servem, né? Eu diria que é o kit MacGyver, para quem é da 40 mais vai saber o que, que é. Então, é um kit de sobrevivência para situações que elas fogem do nosso controle, especialmente quando a gente não está em casa, né? Porque quando está em casa a gente tem tudo, então é muito mais fácil de resolver. E aí esse kitzinho a gente improvisa em caso de necessidade e estando fora de casa e fazendo coisas, né, fora desse ambiente controlado. Uma outra categoria de perrengue é a categoria de, infelizmente, de acidentes e tombos, né? Então, quem nunca passou por um susto, ou uma rampa inclinada demais, ou um buraco inesperado, ou a cadeira virando para trás, ou a gente colocando muito peso e a cadeira vindo junto. Porque a cadeira, às vezes, a gente leva coisas, além do nosso filho, que vão penduradas na cadeira, porque como a gente não tem a mão de levar, né, a gente está com a mão ocupada ali conduzindo a cadeira, muitas vezes uma sacola vai ali na cadeira, uma mochila vai ali na cadeira, então não é raro que às vezes pese mais que a criança e a cadeira caia. Então, sobre esse assunto, eu tenho algumas histórias, umas bem tristes, mas umas que dão para, né, a gente aprende uma lição com elas. Essa questão da acessibilidade é uma questão bem importante, né, nesse aspecto aí. Aliás, ela é importante em todos, mas em relação a acidentes e tombos, a gente tem que prezar pela segurança do nosso filho. Eu tenho uma história que aconteceu com um acidente tranquilo, que esse foi um acidente de fácil manejo, mas, enfim, para quem é cadeirante, você senta no lugar onde você, né, no assento ali, e a minha filha, ela está em transição ainda entre tirar as fraldas, conseguir tirar as fraldas por uma questão de problema de bexiga, e ela ainda escapa algumas vezes o xixi, e esse xixi que escapa, ele está escapando na cadeira onde ela se senta, né? Então, nós estávamos numa viagem, essas coisas sempre acontecem em viagem, né? Por sinal. Nós estávamos em uma viagem, na verdade, não é que elas só acontecem em viagem, elas impactam em viagem, porque em viagem a gente não tem o controle das coisas que tem em casa, né? Então, em viagem a gente tem que ser mais criativo, a gente tem que ser mais estratégico, a gente tem que ser mais ousado ou não nas coisas, mas em viagens a gente não tem o controle que tem em casa. Então, em uma viagem nós estávamos para descer, o avião estava para descer e ela pediu para ir ao banheiro. Eu tinha percebido que a fralda estava lotada e tinha passado xixi. Então, eu troquei, só que eu cometi o erro de não ter colocado outras fraldas naquela mochila, eu achei que tinha colocado. Então, ela ficou só com a roupa de troca que eu tinha, ela ficou seca, e eu disse para ela, para conseguir segurar, né, já que ela tinha feito xixi, né, descido dali, já estávamos descendo, ela conseguiu segurar o tanto quanto pudesse, até que nós encontrássemos as nossas malas e pudéssemos, por fim, colocar as outras fraldas que estavam lá. Só que esse tempo era um tempo curto, o avião já estava descendo, né, descendo, aí ele levou alguns minutos para fazer o procedimento de descida. E aí, quando eu cheguei para pegar as malas, quando eu levantei, adivinha, tinha naquele assento que eu tinha acabado de chegar na cidade, o assento já estava molhado e, portanto, no meu primeiro dia de viagem, eu já ia ter que administrar a questão do assento, que eu não tinha colocado o meu backup, que eu uso uma outra superfície para poder proteger, eu não tinha colocado nada, porque como eu tinha tirado a cadeira na porta do avião, e peguei-a na porta do avião também, eu não tive tempo para colocar mais coisas, mas foi falta de preparo estratégico meu, né? Já que eu sabia que isso podia acontecer, por que eu não fiz isso antes? Mas, enfim, e aí, logo no primeiro dia eu tive que administrar, então, daí lava a cadeira, ainda bem que era um lugar, aí eu já pensei o seguinte, bom, estou num lugar extra quente, que no instante essa cadeira vai lavar, era um tempo quente que a gente ia, que se fosse tempo frio era pior ainda, de administrar, né, tempo não frio, mas um chuvoso, né, porque daí como é que ele ia fazer para se sentar ali? E eu ia ter que ter outras estratégias, outros jeitos de fazer. Por sinal, eu já troquei agora o tecido da cadeira, então acho que nós não vai ter mais esse tipo de problema, que já era para ter feito isso antes. Mas isso foi uma coisa que aconteceu, né, e aí isso dá uma perturbada no início da viagem.
Um outro episódio também, esse foi um episódio muito ruim que aconteceu, foi em relação à segurança dela na cadeira, quando estávamos voltando de uma viagem internacional, e aí quando estávamos indo pegar as malas, essas coisas sempre acontecem na hora de pegar as malas, né? Então, atenção, pessoal, na hora de pegar as malas junto com a cadeira. Nós estávamos indo pegar as malas, só que neste momento a gente estava trazendo dessa viagem aqueles carrinhos que ficam no carro, a cadeirinha que fica no carro. Nós conectamos o cinto da cadeira nela, só que nós esquecemos de conectar o cinto da cadeira de rodas, que era essa cadeira de transporte que a gente sempre usa, dobrável. Nós não colocamos o cinto na cadeira. Então, aconteceu que quando foi feita uma manobra, a Liz, minha filha, caiu no chão. Então, caiu no saguão do aeroporto, ali onde pega as malas. Então, foi uma situação horrorosa. A gente já estava voltando de viagem, estávamos cansados. Ela machucou muito a boca, ela cortou muito a boca. Não sabia se aquelas alturas tinha perdido o dente, se tinha perdido o dente em cima, dente embaixo, se tinha entrado dentro do lábio. A quantidade de sangue era muito grande, então fui para o banheiro, estava toda ensanguentada até aqui. Chamamos os paramédicos do aeroporto, eles queriam levar, aí levamos para o hospital ali no aeroporto para o primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, aí fomos vendo que a possibilidade, se ela precisaria sair, foi removida de ambulância daquele local que eu estava, então eu dei todos os meus pertences para a minha família que seguiu, porque eles precisavam passar pela alfândega, e como esse incidente tinha acontecido antes da gente pegar as malas, eles passaram na migração, e nós duas fomos de ambulância para o hospital do aeroporto, e eu conheci um bastidor do aeroporto, né, que foi o hospital, que eu preferi não ter conhecido, mas enfim, nós não precisamos de uma situação de um atendimento mais complexo, porque os pontos, o corte, como foi na boca, acabou fechando rápido. A proposta inicial era, sim, de sair do aeroporto para fazer ponto em um hospital, era o aeroporto de Guarulhos, e aí nós conseguimos, né, a boca foi fechando, e daí a situação foi diminuindo aquele tamanho que estava, e daí nós conseguimos ficar pelo aeroporto mesmo e conseguimos voltar para casa. Nesse dia nós íamos tentar antecipar o voo, e tudo que conseguimos foi um tombo, e por uma falta de atenção, e ela ficou machucada, então foi uma situação muito ruim, de tombo, de segurança, então assim, foi bem tenso nesse dia, e diferente do outro, que era uma coisa administrável ali, de cadeira, de coisa, então era muito, o outro era mais tranquilo, com certeza, administrar. Então, o que eu dou em relação à dica para vocês, em relação a essa questão de tombo e de segurança, né? Teste rampas, né, antes de usá-la, aprender a equilibrar o peso da cadeira, especialmente nos primeiros momentos que você está usando a cadeira, é bem importante, né, conhecer a cadeira, e se alguma coisa acontecer, como foi essa que ela caiu da cadeira, mantenha calma, avalie os ferimentos, foi o que eu fiz, mantive a calma, fui vendo, chamei a parte médica, fui avaliando os ferimentos ali que tinha, pedi ajuda, né, e com calma, controlei o meu filho que estava em desespero porque a irmã tinha caído, então tudo isso a gente, na hora, é muito importante para que a gente consiga contornar a situação e o que é já desagradável não fique pior ainda. É muito ruim vê-las caindo, então a gente tem que manter a calma para poder conduzir da melhor forma possível, né? E um outro aspecto aqui de perrengues com cadeira de roda é a tal da acessibilidade que não funciona. Eu diria que, em outras palavras, é a acessibilidade para inglês ver, né? O que é acessibilidade para inglês ver? É a acessibilidade que diz que são acessíveis e quando chega lá, surpresa, não são. Nada funciona. Então, é uma rampa muito íngreme, que você tem um trabalho para subir, mas ela está ali para dizer que tem rampa. É uma entrada que ela é muito longe, ou ela é muito difícil de você acessar o local que você quer que todas as pessoas entram. É uma plataforma elevatória que está quebrada, é um elevador que não funciona para chegar no outro andar, é um banheiro que é inacessível, que não tem espaço de manobra, né? Tudo isso são coisas que são impossíveis, a gente não tem como fazer de uma outra forma,
para a gente chegar naquele lugar, né? Então, isso aí são situações que acontecem, e acontece muito isso. História sobre acessibilidade para inglês ver, né? Em histórias de viagem, saindo do avião, a cadeira da Liz, ela é dobrável, uma delas é dobrável. É tipo um carrinho de bebê guarda-chuva. Então, assim que nós fizemos a viagem internacional, a cadeirinha foi deixada na porta da aeronave, né, como a gente sempre faz, e eu pegaria novamente na porta da aeronave, no próximo lugar que eu teria que seria o meu destino. E nesse lugar eu passaria, né, pela imigração, era um longo espaço para andar com ela no colo. Imagina, andar o aeroporto inteiro, internacional, com ela no colo, passar pela imigração, não tem condição. Né? Até porque ela não é um bebê e a gente não tem condição física de levar isso tudo, mas tivemos que fazer isso. Por quê? Porque a cadeirinha, como ela parecia com uma cadeira de bebê, as cadeiras de bebê foram destinadas à área de cadeira de bebê lá nas malas, longe. Então, sobrou para a gente, no primeiro momento, primeiramente eu reclamei na porta da aeronave, e aí já teve aquela, não é carrinho de bebê, ou não é cadeira de rodas, era um carrinho de bebê, foi despachado. Foi quando eu soube que ela ia para outro lugar. E aí, no segundo momento, eu tentei, antes da imigração, falar com alguém para dispor de uma outra cadeira do aeroporto, para que a gente pudesse fazer esse trâmite todo com ela no colo. E aí, a resposta que me deram é que a cadeira demoraria cerca de 1 hora para chegar, então seria mais interessante e mais um gasto energético menor, enfrentar aquilo tudo, revezar com as pessoas que pudessem ficar com ela e ficar no colo, não tinha outra alternativa. E aí, aí a pessoa que estava ali, uma pessoa foi extremamente grossa, e a segunda pessoa que não foi tão grossa, ela foi gentil, essa segunda. E essa segunda pessoa que eu fui questionar, ela me disse que a gente poderíamos entrar na fila das prioridades, como se fosse assim, um grande privilégio e benefício, já que a desvantagem era óbvia, nítida e grande, a gente entraria mesmo com a cadeira de rodas, entraríamos naquela fila, né? Então, entramos naquela fila, né, que teoricamente seria mais rápida, por fim foi, mas a gente esperou, e aí tivemos que andar o aeroporto inteiro com ela no colo, até que chegasse no dito espaço que a mala estava, que era carrinho de bebê, e aí a cadeira foi pega lá, e aí nós colocamos ela na cadeira, né? Então, assim, o que eu dou de instrução para vocês que vão fazer esse tipo de viagem, de aventura? Primeiro, se a cadeira de roda, coloca aquele símbolo da mobilidade reduzida. Coloquei, depois que saí de lá, já coloquei aquilo ali na cadeira. Fiz imprimi e coloquei. Depois, assim, se planejar, ligar para o local, se certificar antes de sair, por exemplo, a companhia, o carrinho, ele é cadeira de roda, ele vai estar na porta da aeronave na hora que eu sair, porque isso porque a gente já sai com ela no colo, né, naquele aperto da aeronave, e daí depois ainda tem que andar, porque isso é um direito, né, a gente deveria ter feito uma reclamação formal contra a companhia aérea, com rede social ou qualquer coisa do tipo, porque a gente precisa exigir esses direitos. Nós não temos vantagem porque estamos estacionando em lugar de deficiente, porque é mais perto, ou porque a gente entra primeiro na aeronave, ou porque a nossa cadeira está lá. Não é um benefício, absolutamente. É um direito que a gente tem, porque a gente, obviamente, tem desvantagem em relação à questão da locomoção, né? Um outro ponto em relação a perrengues de cadeira de roda, né? É a questão da interação de pessoas sem noção, né? As pessoas, por vezes, elas acham que porque a pessoa está na cadeira de rodas, ela precisa falar mais alto, como se o problema fosse auditivo e não motor, né? Tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que não se referem à pessoa que está na cadeira de roda. Como acontece isso? Ela faz não sei o quê, ela faz isso, ela faz aquilo. Pergunta para ela consegue entender, responder, ela tem cognitivo para isso. Tem crianças que não têm, tem crianças que têm comprometimento cognitivo, mas não é porque elas estão sentadas na cadeira de roda que esse comprometimento cognitivo, ele
ele existe, né? Ele existe porque ele existe, né? A cadeira de roda, ela não dita isso, né? Então, tem gente que empurra a cadeira sem avisar, tem gente que faz pergunta invasiva, tem gente que olha demais da conta, né? Olhares de pena, olhares de cima a baixo, tudo isso a gente percebe, né? Nesses momentos que estamos com cadeira de roda empurrando ou em qualquer situação dessa. Ainda falando de coisas sem noção, de pessoas sem noção e de acessibilidade impossibilitada por pessoas sem noção, aconteceu também uma situação em que nós tivemos que descer do avião e estava ventando bastante, não tinha finger, então a cadeirinha ela não estaria lá esperando a gente. E quando o avião chega, que a gente vai descer, surpresa, não tem finger, a cadeirinha não estaria, e eu teria que descer com a minha filha, porque todos estavam com as malas que eu esperava que o finger tivesse ali. Todos estavam descendo com as malas, e eu tinha que descer com a minha filha numa escada com uma ventania horrorosa, e segurando ela, me arriscando naqueles degraus minúsculos da escada, né? Uma coisa é eu descer sozinha, outra coisa é eu descer com uma responsabilidade gigantesca de estar levando ela. Então, a companhia aérea se exibiu completamente de ter alguma outra solução que eu até então nem sabia que existia, mas existe. Existem plataformas elevatórias que você pode subir e descer da aeronave. Você não é obrigada a descer com seu filho pendurado, que nem minha filha estava, no avião, correndo risco de me machucar, de machucá-la, né? E de ter uma lesão bem séria, porque a companhia aérea simplesmente lavou as mãos e não queria se comprometer com coisas que dessem trabalho, né? Porque, afinal de contas, deficientes físicos, né? Pessoas que usam cadeira, dão mais trabalho para a entrada e saída e tem que ter uma logística diferente. Mas, então, a questão da... Eu fiquei indignada com essa situação, porque é uma afronta, né, ao que a gente entende por direitos, né, direitos humanos, enfim, e foi realmente uma situação de interação com pessoas, ali não foi sem noção, ali foi caso de, vou me fazer de tolo aqui, porque daí a pessoa vai dar um jeito, não tinha ninguém da companhia nem para me ajudar a segurar a mão quando eu descesse lá, para vocês terem uma ideia de como foi a situação. Então, depois disso, eu entendi que eu tinha que, sim, exigir, tinha outras alternativas e nunca mais essa situação vai acontecer comigo, porque agora eu sei que para descer do avião, para subir do avião, se a minha cadeirinha não está lá no finger, eu posso pedir essa plataforma elevatória, que é uma coisa segura, e eu vou estar segura, e ela vai estar segura também para fazer a subida e descida da aeronave, né? Então, essas situações de pessoas sem noção, então, assim, ó, orientação, ter já respostas prontas para perguntas inconvenientes, né, do tipo essa, ela entende, ela está me escutando, sabe, essas coisas, você tem a resposta pronta já, pré-pronta, porque deve ser não se estressa nem na hora que a pergunta vem, porque vai vir, né, então, e essas situações em que a questão do direito, ela precisa ser exigida, a gente vai, infelizmente, ter que brigar pela situação. Primeiro você começa no modo pacífico, e depois você passa para um modo, você passa para engrossar, para a gente não deixar que isso aconteça e não permitir que essas situações elas voltem a acontecer, e se aconteceu comigo, acontece com tantas outras pessoas, e eu não sabia que eu tinha, não sabia nem essa possibilidade que existia, né? Então, assim, esses perrengues que a gente trouxe aqui, com cadeira, tudo, eles fazem parte da vida de um cadeirante, né, da família do cadeirante, e a gente vai aprendendo a administrar. A gente não pode deixar de sair ou ficar em casa porque essas situações vão acontecer, porque elas vão acontecer. Em casa a gente lida melhor, porque tem tudo. Mas a gente aprende com o tempo que mesmo num lugar como a gente está sem toda a infraestrutura que a gente tem em casa, a gente aprende a sair dessas situações, né? Porque mais importante do que o problema da cadeira é experimentar coisas novas, é sair, é permitir que o nosso filho tenha autonomia. Então, a cadeira, por vezes, ela vai dar alguma coisa ou outra, como qualquer outro equipamento, e a gente precisa, com um ajuste aqui, um outro ali, andar com coisa no carro, andar com coisa na mochila, fazer manutenção preventiva. Isso aí vai minimizando com que as coisas com a cadeira aconteçam, e aí tem a questão da gente brigar pelo direito nosso,
e com pessoas que não têm noção das coisas, a gente, de repente, ensiná-las sobre qual a melhor forma de proceder nessas situações. Então, o importante é não desistir de sair, de viajar, de ter momentos incríveis, de ousar, sabe, de permitir isso para o seu filho e fazer com que as coisas elas sejam leves. Depois dessas situações que eu contei, muitas delas foram muito tensas. A situação que a minha filha caiu foi muito tensa, a situação de qualquer uma que envolva assim, né, um mínimo de risco de segurança, elas são tensas. Mas depois a gente conta rindo, né, ou conta com menos estresse, né, porque isso a gente aprende a lidar. Então, depois coloca aqui nos comentários o que vocês, qual foi o maior perrengue que vocês passaram, se teve alguma situação assim, parecida, diferente, me conta aqui que eu quero saber e quero entender quais foram os principais perrengues que vocês passaram. Vai ser muito bacana saber como é que foi como é que vocês manejaram com isso e compartilhar um pouco dessas histórias. Então, ficamos por aqui, nosso assunto perrengues de cadeira, e espero não voltar com tantos outros perrengues, mas com coisas diferentes, né, em relação à cadeira, mas é uma brincadeira apenas. Quem tá com cadeira fica exposto mesmo a situações que são imprevisíveis, mas que a gente vai aprendendo a lidar conforme o tempo. Então, até a próxima.